Olá, seja bem-vindo ao projeto Conquistar. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-lo neste momento. Quero lembrar a você também de nos seguir nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e também nos marque nas postagens, #Projeto Conquistar Seducan, ok? E agora vamos ao nosso episódio. Episódio de número 7, Dica de Língua Portuguesa e Gramática. Minha relação é muito lógica, nosso título, ok? Nosso detalhamento especificando que nós vamos estudar orações subordinadas adverbiais. Preparados? Então, venham comigo. As orações subordinadas adverbiais estão presentes no nosso dia a dia nos mais diversos textos que nós fazemos uso. Então, como exemplo, eu trago para vocês o nosso primeiro texto aí, um meme. E neste meme você consegue observar uma pessoa desconhecida aí. Observem linguagem verbal e linguagem não verbal se articulando, ok? E o enunciado, linguagem verbal. Está tão difícil emagrecer que estou pensando em tomar detergente para remover as gorduras mais difíceis. E observem o nosso personagem aí do nosso meme, com uma toalhinha na mão, uma roupa de academia, encarando aí um vidro, ou seja, um pote de detergente, que ele está refletindo se toma ou não, certo? Sabemos que não é bom, ou seja, que não é bom e você não deve tomar detergente, tá bom, gente? Só uma brincadeira, e o meme tem exatamente essa função, de brincar com humor. E perceba que no nosso enunciado, nós temos a presença de oração subordinada adverbial. Então vamos compreender? Vamos ao nosso conteúdo. No meme que nós acabamos de ler, observe que nós temos uma oração não, temos um período, e um período composto. Separando as orações desse período, nós vamos ter esses enunciados. Então, observem aí. Primeira oração, está tão difícil emagrecer, é a nossa primeira oração, certo? Que estou pensando em tomar detergente, nossa segunda oração. E a terceira oração, para remover as gorduras mais difíceis. Observe que a segunda e a terceira oração, elas dependem da primeira oração, que será a nossa oração principal, certo? Então, quando nós temos orações subordinadas adverbiais, aquela oração que não possui conjunção será a nossa oração principal. Ela carrega ali uma informação fundamental, ok? A segunda e a terceira são orações que dependem da primeira, da oração principal. Então, nós temos aí uma relação de dependência sintática entre essas orações. E observem também que quando eu verifico o sentido dessas orações, observem, está tão difícil emagrecer que estou pensando em tomar detergente para remover as gorduras mais difíceis. Eu vou ter orações que trarão ideias para a gente que são próprias de advérbio, certo? Então, por isso que essas orações serão chamadas de orações subordinadas adverbiais. E, claro, que ideias são essas? Então, observe que a segunda traz uma ideia de consequência e a terceira traz uma ideia de finalidade. Ok? Então, para que a gente possa compreender essas orações que são subordinadas e adverbiais, certo? Nós temos que compreender as ideias que elas estabelecem quando se relacionam com a oração principal. Então, conceituando, o que é uma oração subordinada adverbial? Olha aí. As orações subordinadas adverbiais são orações que exercem função de advérbio. Articulam-se à oração principal por meio de conjunções subordinativas. Então, nós vamos ter conjunções fazendo a conexão entre as orações. E aí nós temos diversos tipos de orações subordinadas que nós vamos estudar detalhadamente cada uma, ok? Primeiro tipo que apresento para vocês, olha só, oração subordinada adverbial causal. E essa oração, ela indica que ideia? Que ideia ela estabelece quando se conecta à oração principal? Ela indica a causa, gente, do que foi expresso na oração principal, o motivo que levou àquela situação, ok? Já tem um exemplo destacado para vocês, olha aí. O exame foi cancelado porque houve vazamento de informações.
Então, nossa oração principal, ela não possui conjunção. Então, a gente já identifica que é esta aí. Olha só, o exame foi cancelado. A nossa oração principal. A segunda oração, porque houve vazamento, percebam que é a nossa oração subordinada adverbial causal, introduzida pela conjunção porque, que estabelece para a gente essa ideia de causa. Então, o que levou o exame a ser cancelado? Perceba que essa resposta, a causa, o motivo, veio expresso na segunda oração, porque houve vazamento de informações, ok? Então, observem, oração subordinada adverbial causal vai expressar a causa, o motivo que levou determinada ação que foi expressa lá na oração principal a acontecer, ok? Outro tipo de oração subordinada adverbial será a consecutiva. Essa daí, a gente vai expressar para a gente uma ideia de consequência da ação expressa na oração principal. Nosso exemplo já apareceu para vocês, olha só. O time jogou tão mal que foi vaiado. Então, observem, o time jogou tão mal que foi vaiado. A primeira oração, o time jogou mal, certo? Jogou tão mal. Essa é a primeira oração e a nossa oração principal. Não tem conjunção, ok? A segunda oração, tão, que foi vaiado, certo? Então, destacando aí para vocês, observe que ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que está expressando para a gente uma consequência que foi vaiado, uma consequência do que aconteceu, né? Devido ao fato do time ter jogado mal, houve uma consequência. Qual foi a consequência? A vaia. Percebe que os torcedores começaram a vaiar. Observe que essa oração subordinada adverbial consecutiva, ela é introduzida pela conjunção que, certo? E essa conjunção que, ela acompanha, ou seja, ela é acompanhada pela conjunção tão que, né? Pelo enunciado, na verdade, tão que. A nossa conjunção que, mais o enunciado tão que, certo? Eles introduzem aí essa ideia de consequência. Então, observem, o time jogou mal. Qual foi a consequência? Foi vaiado pelos torcedores. Então, temos aí uma oração subordinada adverbial consecutiva que expressa exatamente essa ideia de consequência, ok? Consequência que levou aí determinado fato que foi expresso na oração principal vai desencadear uma consequência. Essa consequência vem escrita, vem expressa pela conjunção, ok? Que introduz aí a oração subordinada adverbial consecutiva, certo? Então, essa consequência vai estar expressa nesse tipo de oração. Na sequência, apresento para vocês mais um tipo, oração subordinada adverbial comparativa. Pessoal, pelo nome você já sabe, comparação. Então, percebe que esse tipo de oração estabelece a comparação de um termo com o outro presente na oração principal. Então, vamos analisar. O nosso exemplo, ela é astuta tal qual o pai é. Quem é comparado aí neste enunciado, neste período? Perceba que o sujeito, ela, né, pode ser a filha, certo? A filha, vamos colocar aí, e o pai. Perceba que são duas pessoas comparadas, ok? A primeira pessoa, olha só, ela, a filha, esse elemento está presente na primeira oração, na oração principal. Ela é astuta, certo? E o outro termo que vai servir de parâmetro para a comparação, o pai, está presente na segunda oração. Tal qual é o pai. Percebe que essa oração aí é a nossa oração subordinada adverbial comparativa, porque ela contém o elemento que irá ser o parâmetro aí dessa comparação. Certo? E observe que a conjunção tal qual introduz a nossa oração subordinada adverbial comparativa, ok? E percebe que ao se relacionar essas duas orações, eu tenho uma comparação entre dois elementos. Um expresso na oração principal, que é o elemento da filha, que é sujeito, e o pai, que está presente aí na segunda oração. Então, temos comparação entre termos nesse tipo de oração subordinada adverbial comparativa, ok? E aí, claro, sabemos que essas orações subordinadas são introduzidas por conjunções. As principais conjunções que são utilizadas para unir orações, né, e estabelecer ideias, as conjunções subordinativas causais,
consecutivas e comparativas, as principais são essas. Temos aí apenas algumas, temos outras também que podem ser utilizadas, ok? E agora, vamos à nossa primeira dica. Não decore conjunções ou locuções conjuntivas. Atenha-se às ideias estabelecidas por elas. Essa é a nossa dica. Então, observe que não tem como você decorar, você tem que perceber as ideias que são estabelecidas. Olha o que acontece com a conjunção como, quando é utilizada em contextos diferentes. Como não obtive resposta, finalizei o processo. Fiquei com tanto medo, como se fosse a primeira vez fazendo aquilo. Sabemos que a conjunção como, ela pode ser utilizada como comparação, mas sempre nós teremos uma comparação? Então, vamos analisar. Observe que no primeiro enunciado, como não obtive resposta, finalizei o processo. Eu tenho aí uma ideia de causa e não comparação. Por que o processo foi finalizado? Porque não se teve resposta. Então, o como é uma oração que introduz aí uma oração subordinada adverbial causal, essa conjunção. Já no segundo exemplo, olha só, fiquei com tanto medo, como se fosse a primeira vez, é uma ideia de comparação. Então, como introduz uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, por meio destas duas situações, destes dois enunciados, a gente percebe que não é possível decorar conjunção. Você precisa compreender os sentidos, certo? E agora vamos ao nosso próximo texto, exemplo do dia. O nosso segundo texto é um texto jornalístico, uma notícia de jornal, claro, expressa aí na capa de um jornal, colocando para vocês, olha só, semeando notícias. Se o governo não agir, a crise energética se agravará. A crise energética no país está se agravando a cada dia que passa e especialistas afirmam que, caso o governo não haja rapidamente, a situação pode ficar ainda pior. De acordo com os dados divulgados pelo setor energético, a falta de chuva e o baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão reduzindo a capacidade de geração de energia. Certo, gente? E observem que nesse texto eu tenho a presença de orações subordinadas adverbiais, destacando aí para vocês. Vamos compreender melhor essas orações presentes nesse tipo de texto jornalístico com o nosso conteúdo. No texto jornalístico que nós lemos, nós temos orações subordinadas adverbiais condicionais. E aí o nosso primeiro exemplo, caso o governo não haja rapidamente, a situação pode ficar ainda pior. Mas o que essa oração subordinada condicional estabelece? Então a ideia que ela vai trazer para a gente, pessoal, ela vai indicar uma condição. Indica uma condição para que a ação expressa pela oração principal ocorra, ok? Então, qual é a oração principal do nosso período? Percebe que a oração principal, a situação pode ficar ainda pior, certo? A situação pode ficar ainda pior, pode piorar, em que condição? Caso o governo não haja rapidamente. Observe que esta oração aí, caso o governo não haja rapidamente, é a nossa oração subordinada adverbial condicional, porque estabelece uma condição para que a ação expressa, ou seja, para que a situação da oração principal aí ocorra, certo? Como a situação pode piorar? Caso o governo não haja rapidamente. Observe que essa oração é introduzida pela conjunção caso, estabelecendo uma ideia de condição, ok? Então, observe que essa oração subordinada adverbial condicional estabelece uma ideia de condição para que a ação expressa, ou seja, para que a situação que foi expressa na oração principal ocorra, certo? E percebe que há uma ideia de hipótese, pode ocorrer ou pode não ocorrer. Então, observe que essas orações subordinadas adverbiais condicionais estabelecem esse tipo de ideia. Já a oração subordinada adverbial conformativa, que ideia ela irá estabelecer para a gente? Ela vai indicar, olha só, indica que um fato ocorre de acordo com o que foi expresso na oração principal. Então, percebe que é como se nós tivéssemos uma oração que irá seguir determinado modelo, determinado padrão, certo? Nós vamos ter essa ideia de modelo, de padrão que deve ser seguido.
E isso, claro, será expresso na oração subordinada adverbial conformativa. Então, o nosso exemplo, o time jogou mal, conforme você previu. Qual é a oração principal aí? A oração principal, sem a conjunção, o time jogou mal. É a primeira oração que aparece para a gente, certo? Após a vírgula, a gente tem a segunda oração, conforme você previu. Então, observe que esse conforme você previu é a nossa oração subordinada adverbial conformativa, ou seja, que indica para a gente uma ideia de conformidade e, claro, temos aí a presença da conjunção conforme, a principal conjunção que vai indicar essa ideia, tá? Não temos apenas essas, mas outras também que nós vamos já já visualizar. E observem que o time jogou mal conforme a previsão feita, né? De acordo com a previsão que foi feita pelo sujeito aí da oração subordinada adverbial conformativa. Então, observe que é como se seguisse um modelo, seguisse um padrão, seguisse o que foi dito pelo sujeito da oração. Então, a oração subordinada adverbial conformativa estabelece essa ideia de que o fato irá ocorrer de acordo com o que foi aí expresso, certo? Conforme algo. Ok, gente? Então, observe que essa ideia é estabelecida com a oração subordinada adverbial conformativa. E temos também as concessivas. Então, a oração subordinada adverbial concessiva será aquela que irá expressar, ou seja, ela expressa obstáculo à ação expressa pela oração principal, que, no entanto, não impede que ela se realize. Como assim, professor? Vamos compreender bem isso no exemplo. Olha só. Continuaremos a discursar, mesmo que você discorde, certo? Então, observem, a oração principal, continuaremos a discursar. E a nossa oração subordinada, mesmo que você discorde. Percebe que a oração subordinada aí é introduzida pela conjunção mesmo que, certo? Por essa locução conjuntiva aí. E observem, mesmo que você discorde, essa oração subordinada adverbial concessiva, percebam que ela estabelece aí um obstáculo, certo? Uma situação que pode atrapalhar o discurso. Pode atrapalhar, mas impediu completamente? Não. Percebam que o sujeito da oração principal continua a discursar, mesmo que você discorde. Então, observe que eu tenho essa ideia aí de obstáculo, de uma situação que pode impedir e a gente pode até ter uma oposição aí de ideias, né? A pessoa vai continuar a falar mesmo que você discorde, certo? Então, percebe que a oração subordinada adverbial concessiva apresenta um obstáculo, certo? Uma situação que pode impedir, mas que não impede, ok? A ação que foi expressa lá na ação principal de acontecer, ok? Percebe que a ação de continuar discursando ocorreu mesmo com a outra pessoa discordando, certo? Na sequência, olha só, eu trago mais um exemplo. Embora esteja chovendo, vou sair para caminhar. Aí, neste exemplo, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. E observem que também nós vamos ter uma ideia de obstáculo, que pode impedir a ação expressa pela oração principal. No entanto, esse obstáculo não vai impedir que essa ação ocorra, ok? Então, onde está a oração principal? Lembrando que a oração principal não possui conjunção. Qual das duas orações aí deste período não apresenta conjunção? A oração vou sair para caminhar. É a nossa oração principal, certo? E a nossa oração subordinada adverbial, ela possui conjunção aí, a concessiva, embora esteja chovendo. Percebam que a oração subordinada adverbial concessiva, embora esteja chovendo, percebam que a chuva é um fato, é uma situação que de repente pode impedir você ou alguém de fazer uma caminhada, de sair pela rua. Tem gente que não gosta de sair de casa quando está chovendo, mas isso impediu que a ação expressa na oração principal não acontecesse? Pelo contrário. A oração que foi expressa, ou seja, a ação expressa na oração principal ocorreu, o sujeito saiu para caminhar, embora estivesse chovendo. Então, percebe que o que foi expresso na oração subordinada adverbial concessiva poderia impedir, mas impediu de fato? Não, não impediu. A oração principal, a ação dela ocorreu de toda forma, ou seja, aconteceu de qualquer jeito.
ok? Mesmo com o obstáculo, mesmo com a chuva. Compreendido? Então, percebo que essa oração subordinada adverbial concessiva vai expressar essa ideia. E aí, claro, nós temos as conjunções que podem ser utilizadas para introduzir as orações condicionais, conformativas e as concessivas. Colocando aí elas para vocês, apenas algumas, temos outras também que podem ser utilizadas, certo? Dá o print para ficar registrado. E lembra, é importante você entender a ideia expressa por elas, certo? Para que você possa aí compreender bem. E vamos à nossa dica. Lembre-se que a oração subordinada concessiva expressa obstáculo à ação expressa pela oração principal, que, no entanto, não impede que ela se realize. Então, essa é a nossa dica. Guarda essa informação, porque as concessivas são as que causam mais confusão na hora de analisar determinada questão, determinado enunciado lá no vestibular ou nas provas que vocês realizam, certo? E agora, vamos a mais um exemplo. Para que eu vou fazer isso? Você já se pegou refletindo sobre determinadas ações, pensando na finalidade, no porquê fazer algo, e utilizou expressões como essas? Eu vou estudar muito para que eu possa ser aprovado no vestibular, para medicina, para letras, para engenharia. Ou eu vou guardar esse dinheiro para que eu possa viajar no final do ano, eu vou guardar minha mesada para que eu possa ir no fim de semana ao cinema. Percebe que orações como essas aqui, pessoal, elas possuem orações subordinadas adverbiais. Vamos compreender? Então, ao nosso conteúdo. A primeira oração subordinada adverbial que eu apresento agora para vocês é a oração subordinada adverbial final, que está presente naqueles enunciados que nós vimos aí no nosso exemplo do dia a dia. Observe que essa oração aí, ela vai indicar para a gente uma ideia de finalidade da ação expressa na oração principal. Então, nosso exemplo já está aí para vocês, olha só. Apresentaremos os tópicos para que sejam discutidos, certo? Qual é a oração principal deste período? Apresentaremos os tópicos, ok? E observem que a nossa oração subordinada para que sejam discutidos é uma oração subordinada adverbial final, porque apresenta a finalidade. Qual é o motivo, a razão de ter apresentado os tópicos? Para que eles fossem discutidos. Então, observe que essa oração estabelece uma ideia de finalidade à ação expressa na oração principal, ou seja, a ação de apresentar os tópicos, ok? E a conjunção, olha só, introduzindo aí, para que essa é uma das conjunções mais utilizadas para introduzir essa ideia de finalidade, que traz, ou seja, que é expressa nas orações subordinadas adverbiais finais, ok? Outro tipo de oração subordinada adverbial são as proporcionais, certo? Então, perceba que esse tipo de oração aí, oração subordinada adverbial proporcional, indica para a gente um fato, certo? Então, um fato que aumenta ou diminui na proporção do que foi expresso na oração principal. Como assim, professor? Então, vamos entender no exemplo. Olha só. Quanto menos demorarmos, melhor será para nós. Então, temos um período composto, já sabemos que temos uma oração subordinada adverbial aí, certo? Então, vamos identificar logo a nossa oração principal. Qual é a oração principal? Lembrando, aquela que não tem conjunção aí. Então, melhor será para todos, ok? Nossa oração principal. A nossa oração subordinada, quanto menos demorarmos. Observem que é uma oração subordinada adverbial proporcional, ok? Então, olha só. Melhor para nós é demorar menos. Então, observe que a oração subordinada adverbial proporcional diz: quanto menos demorarmos, será melhor para nós. Ok? Demorei 1 minuto. Muito bom, é o melhor. Mas demorei só 40 segundos. Melhor ainda. Demorei apenas 30 segundos. Melhor ainda. Então, observem que a positividade, a relação de melhora, essa ideia de melhora, ela é estabelecida de forma proporcional ao tempo reduzido que a pessoa ficar em determinado local, que a gente pode observar aí, essa ideia presente na oração subordinada adverbial principal,
ok? Então, compreendida essa ideia, observe que a conjunção quanto menos estabelece, ou seja, introduz essa ideia aí de proporção para a gente, certo? Na sequência, eu vou trazer as orações subordinadas adverbiais temporais. Pessoal, pelo nome temporal, tempo, então vai indicar a circunstância de tempo da ação expressa na oração principal, ou seja, o momento em que aquela ação expressa na oração principal ocorreu. É a mais simples e a mais fácil de ser percebida de todas as orações subordinadas adverbiais. Então, observem o nosso exemplo. Assim que ele chegar, começaremos a reunião, certo? A oração principal deste período, começaremos a reunião. Lembre, a oração principal não tem conjunção. E a nossa oração subordinada, sempre introduzida por conjunção, assim que ele chegar. E observem que nós temos uma ideia de tempo aí, certo? Então, temos uma oração subordinada adverbial temporal. Em que momento a reunião irá começar? Assim que ele chegar. Então, observem que essa ideia de tempo é marcada na oração subordinada adverbial temporal. E a conjunção, olha só, a conjunção assim que introduz a oração, estabelecendo essa ideia de tempo. Certo, gente? Então, claro que nós temos as conjunções que são mais utilizadas para estabelecer essa ideia de tempo, de finalidade ou de proporção. Então, vamos observar algumas? Olha aí, colocando para vocês, nosso momento do print, dá um print da tela, anota, guarda essas conjunções para que você possa utilizar na hora de estudar, na hora de construir as suas frases, orações e seus textos. Olha só, as finais, as conjunções subordinativas finais, proporcionais e temporais que são mais utilizadas. São apenas essas? Não. Lembre sempre que nós temos outras que podem ser utilizadas e, claro, lembra também que você não deve decorar, certo? Você deve compreender o sentido dessas conjunções, certo? Aplicadas em determinados contextos. Então, sempre olhe o contexto para poder definir se é ideia de tempo, se é de proporção, certo? Sempre o contexto vai definir isso para você, ok? E agora vamos a mais uma dica. Pessoal, a nossa dica é o nosso básico, é o feijão com arroz de todo momento de estudos. Então, qual é a nossa dica? Colocando aí. Olha só, para aprender as orações subordinadas adverbiais, gente, faça mapas mentais com exemplos próprios e resolva exercícios de vestibular sobre esse assunto. É assim que você vai assimilar, que você vai aprender. Então, fazendo o básico, pessoal, você conseguirá aprender. Então, faça mapas mentais, resumos, estude, resolva exercícios, que assim você conseguirá assimilar essas orações, as ideias que elas estabelecem e, claro, fazer uma boa avaliação, fazer um bom vestibular e, claro, alcançar os seus sonhos, ok? E agora vamos às nossas considerações. E no nosso momento, estudamos as orações subordinadas adverbiais, vimos que elas estão presentes em diversos textos que nós fazemos uso no dia a dia ou na nossa fala e percebo que elas estabelecem as ideias próprias que são de advérbios, de tempo, ideia de proporção, finalidade e outras, certo? Então, é preciso conhecê-las para poder utilizá-las e utilizá-las bem. Ok? E agora é o momento da nossa selfie. Olha a foto. E, claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @centrodemídias_am e nos marque nas postagens, #Projeto Conquistar Seducam. Ok, pessoal? Fico por aqui. Tchau!